Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje começamos a nossa aula 19, né? Sou a professora Gisélia e vamos nos organizar para essa aula? Hoje nós vamos precisar daquele material de sempre, né? O caderno de toda aula, um lápis e uma borracha, tá? Você pode ver se está tudo certo aí, se você não se organizou, que nós esperamos. Então agora você vai, colocar a data de hoje, coloca o número da aula e o conteúdo da aula, que é Movimentos Sociais do Brasil, a Guerra do Contestado. Pode anotar que nós esperamos.
Pronto, então, antes de trabalhar o conteúdo de hoje, nós vamos revisar, né, que nós aprendemos na aula passada, aula 18. Nós já falamos sobre emancipação política do Paraná, e eu informo a vocês que a emancipação é independência, né? Então, foi um movimento que o Paraná, né, se tornou independente de São Paulo. Então, até então, não existia o estado do Paraná, o Paraná pertencia à província de São Paulo. E esse evento tem vários monumentos, né, que homenageiam essa data. E aqui em Curitiba temos esse exemplo, que é a Praça 19 de Dezembro, né, que também muitos conhecem como a Praça do Homem e da Mulher Nu. Então, 19 de dezembro é o dia da instalação, né, da província aqui do Paraná. Então, esse era o mapa aqui da província de São Paulo. A gente observa que não tem Paraná, não existia, né? Foi uma luta de muitos anos, pelo menos 10 anos, os parlamentares lutando para que acontecesse essa emancipação, né? Junto ao imperador, pedindo para que o Paraná se emancipasse de São Paulo. Enfim, houve essa conquista, e no dia 19 de dezembro, como eu já falei, o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi o primeiro presidente da nossa província, se instalou aqui na capital, né, da província, em Curitiba. E falei para vocês também que o nome Paraná é em homenagem a um grande rio que tem aqui no Paraná. Paraná significa parecido com mar, né, uma palavra de origem guarani que significa quase mar. Aí eu pedi para vocês fazerem os cartões, né, os cartões com alguns eventos da história do Paraná. E depois organizar numa linha do tempo, dos acontecimentos. Aqui eu recebi algumas atividades. Esse é o da professora Geraldine Carzino. Uma atividade da Milena e outra da Nathalie. Tá bom? Obrigada por mandar suas atividades. Tá bom? Vamos para a aula de hoje? Bom, a aula de hoje ela é muito, digamos, muito importante para mim. É uma história que marcou, e que talvez essa história que eu vou contar para vocês, essa guerra, seja responsável por eu ter me tornado uma historiadora e ter me dedicado a estudar história, certo? Então envolve memória familiar, ou seja, uma história que meu pai contava, e também uma história assim, muito importante, muito marcante mesmo, na história do Paraná e do Brasil. Tá bom? Bom, então meu pai, esse senhor que está aí na foto, sempre, até hoje, ele tem assim, esse costume de, quando termina o almoço, ele toca seu violão, né, como a gente está vendo na imagem. Essa imagem foi do almoço do Dia dos Pais, né, toca o violão e conta causos. Certo? E tinha um caos que ele contava desde que eu era muito pequena, que eu cresci ouvindo esse caos, que era muito... me chamava muita atenção, me marcava muito, assim. Então, eu cresci ouvindo aquela história. E aí, quando eu cheguei no 9º ano, um dia na escola, no 9º ano, o professor de história conta a história de uma guerra que lembra muito a história que meu pai contava, tá bom? Então, meu pai contava a história que era mais ou menos assim. Lá no interior de Santa Catarina, onde meu pai morava, onde ele nasceu, né? Meu pai nasceu em Curitibanos, lá em Santa Catarina, numa região, e eles moravam numa região bem isolada, bem sertãozão, como ele falava, assim. E não tinha serviço médico, nem nada. Então, minha avó, ela sempre tinha um problema de saúde que acompanhou praticamente a vida toda. E, então, naquela ocasião, de novo, ela teve aquele problema, e a solução foi ir até a cidade, né? Levar minha avó para uma pessoa que fazia umas orações, alguma coisa assim, né? Então, as pessoas se reuniam para ir até essa pessoa que fazia as orações. Então, tinha várias pessoas. Nessa ocasião, eles tomaram uma história assim, bem mais recheada, que não dá para contar tudo aqui. Mas eles tomam conhecimento de uma pessoa, de um tal de Adeodato. Então, esse tal de Adeodato, segundo nessa ocasião que eles ficaram sabendo, ele era uma pessoa... digamos, cruel, segundo essa história, que inclusive parece que fazia maldade até com criancinhas, algumas coisas assim. Então, era uma pessoa que aterrorizava mesmo. Então, todo mundo saiu muito assustado, assim, né, dessa consulta, digamos. Quando eles voltaram lá para casa, o meu avô estava em casa, contaram toda a história pro meu avô, e meu avô falou, peraí, pode contar de novo a história? Como que é o nome da pessoa? Adeodato.
O que ele fazia mesmo? Né? Contaram toda a história dele. Eu conheci esse Adeodato. Né? Então, lá mais ou menos no começo do século, né? 1915, 1916, mais ou menos. Eu trabalhava em fazenda, eu tinha que defender as fazendas, né? De certas invasões. E tinha um grupo que era liderado por esse tal de Adeodato. Só que eles pararam de trabalhar para seguir um monge, né, por questões religiosas, né? Essa é a história que o meu avô contou. E no 9º ano, então, o professor contou, só que ele contou a história de uma guerra que umas pessoas também seguiam um líder religioso, um monge e tal, que era muito parecido com a história do meu avô. Né? Então eu cheguei em casa e comecei a pesquisar por quê. Eu queria que aparecesse o nome Adeodato, que era a história que o meu avô contava, que o meu pai contava. Então, se virou para mim uma questão de honra, se achar o nome Adeodato. E eis que um dia, num livro de um professor aqui bem famoso aqui de Curitiba, eu acho, nessa história do contestado, aparece o líder chamado Adeodato, e inclusive, né, a foto dele, né? Então, e aqui tá a foto do Adeodato. O Adeodato esse que tá no meio. E eu vou falar melhor para vocês, certo? Então eu vou contar melhor para vocês o que foi essa guerra. Você sabia que existiu uma guerra aqui numa fronteira entre Paraná e Santa Catarina, que foi a primeira vez, por exemplo, da história do sul do continente que foi usado avião. Nessa guerra foi usado metralhadoras, morreu muita gente, foi uma coisa muito grave mesmo, certo? E nessa guerra é que participou o personagem da história que meu pai contava e que provavelmente me incentivou a estudar história, certo? Então, o Adeodato foi um dos últimos líderes da Guerra do Contestado. Contestado, por que tem esse nome Contestado, né? Guerra do Contestado? Porque essa guerra ocorreu numa região entre Paraná e Santa Catarina, que os dois estados disputavam essas terras, disputavam essa região. Então, eu trouxe esse mapa para vocês terem uma ideia ali. Tá? Essa parte em rosa foi a região onde aconteceu a guerra, e era o território onde Paraná e Santa Catarina disputavam entre eles. Então, o Paraná dizia que esse território deveria ser do estado do Paraná, e o governo de Santa Catarina dizia que esse território deveria ser de Santa Catarina. Então, existia uma disputa, só que essa disputa do território era lá no cartório. Era lá, eles abriram, né, um processo para disputar lá no cartório, certo? Só que nessa região também existiu um outro conflito, existiu essa guerra que eu vou conversar com vocês, tá bom? Então, por que região do contestado? Porque era a região que era contestada por Paraná e Santa Catarina, tá bom? Por esse mapa, a gente pode... Ele tá nos informando ali qual o período da guerra. Dá uma olhadinha ali. Então, qual foi o período que aconteceu essa guerra? 1912 a 1916. Uma curiosidade, coincidiu em algum momento com a Primeira Guerra Mundial, certo? O que vocês veem também por esse mapa? Tem uma linha cor-de-rosa. Essa linha cor-de-rosa que começa no Rio Grande do Sul e vai até São Paulo é uma linha do trem, da ferrovia, tá? Já vou explicar também o que tem a ver com essa história ali. Aqui, nesse mapa, a intenção é mostrar as cidades que hoje existem na região. Então, Curitibanos, que foi onde meu pai nasceu, Caçador, Porto União, Campos Novos, tá? São algumas das cidades que existem, né, na região hoje. Na época da guerra, essa em rosa era a região do Irani, eles chamavam, tá? Depois mudou, virou outras cidades, tá bom? Aqui é o mapa do historiador Romário Martins. Ele defendia que essa região deveria ser do Paraná. Então, ele tinha toda uma tese dizendo que o Paraná que deveria ficar com essa região. Bom, o que acontece? Vamos para o conflito mesmo. O que acontece? Nessa região existia várias pessoas, vários sertanejos que moravam ali, lá no começo do século XX, né? Ali tinha uma densa floresta de araucária. Com essa floresta de araucária, eles construíam os ranchos. Era nessa região que eles faziam a roça deles.
E eles moravam na áreas desocupadas, eles não eram proprietários dessas terras, mas eram terras desocupadas que eles acabavam morando enquanto não tivesse ninguém. Então, aqui uma foto dessa região, para vocês terem uma ideia. Essa era a terra do sertanejo do contestado. O pinheiro servia para construir a casa, o paiol, as cercas, produzia o pinhão, que servia de alimento durante o inverno e também para as criações. E assim, a região era muito rica em erva mate, que também fazia parte do sustento do sertanejo. Ou seja, toda a vida do sertanejo dependia dessa floresta que nós acabamos de ver ali. Certo? Então, mas como eles não tinham documento dessas terras, eles eram chamados de poceiros. Eles habitavam essa região há muitos anos, né? Várias gerações já habitavam a região, mas a questão é que eles não tinham o documento. E então era chamado, né, como eu te falei, de poceiro. No começo da República, eles passaram, o governo da região principalmente passou a doar terras nessas regiões para grandes fazendeiros e para algumas empresas. Então, cada um que recebia terra de doação, muitas vezes, certo? E muitas outras eles compravam terra ali. Mas acontece que cada um que adquiria terra nesse local expulsava essas pessoas dali, os sertanejos, tá bom? Expulsava os sertanejos. Então, como falei primeiro, muitos fazendeiros influentes, né, recebiam terras. E aí expulsavam. Depois veio a construção da ferrovia. Então, trouxe o mesmo mapa aqui para vocês verem. Era uma ferrovia no trecho que ia de São Paulo a Rio Grande do Sul. E a empresa responsável para construir esse trecho era a Railway Company. E a Railway Company também recebeu terras para construir a ferrovia. Então, aqui tem uma foto do trem ali, da ferrovia, da linha férrea, tá bom? Que é dessa região. E também essa empresa, para construir a ferrovia, também expulsava e entrava em conflito com os sertanejos que moravam por ali. Essa empresa, na Railway Company, veio que era uma empresa norte-americana de um empresário que era muito influente da época, o Farquhar, Percival Farquhar. Eles contrataram uns policiais para afastar os sertanejos que estavam ali. Além da via férrea, também teve outra empresa, que é a Lumber, na verdade é do mesmo grupo, que adquiriu terras na região para explorar a madeira, certo? Então, o que nós temos aqui? Então, antes tinha os sertanejos que moravam na região, que são as pessoas... Os sertanejos, eles eram mestiços, ou seja, tinham pais portugueses e indígenas, ou portugueses e africanos, tá? Ou negros mesmo, ou indígenas, certo? Então, eram pessoas mestiças e empobrecidas que moravam na região. Depois, o governo, apesar dessas pessoas morarem ali há muitos anos, há muito tempo, e dependerem, né, sua vida depender totalmente do sustento, né, do que a floresta ali oferecia, o governo passou da parte terra para outras companhias e outras pessoas, para fazendeiros, para ferrovia, que era ferrovia, um grupo estrangeiro, inclusive, e para a Lumber, que também era um grupo estrangeiro. E o pior, o objetivo da Lumber era explorar a madeira na região. Ou seja, além das pessoas ficarem desalojadas, não terem terra para cultivar, não terem onde morar, destruindo a floresta, elas ficavam sem o sustento, que era o pinhão, que era a erva mate. Ou seja, então eles se sentiam abandonados. Se sentiam, além de abandonados, ameaçados, porque todos esses grupos tinham força, né, policial para expulsar essas pessoas. E eles iam para onde? Essa foto mostra algum desses sertanejos, né, que são essas pessoas, os caboclos também, que a gente pode falar, que moravam na região, junto com alguns fazendeiros. Ali, sempre, qualquer foto que a gente vê que tem pessoas, elas são posadas, né, então contratava-se, nessa época era bem difícil tirar, não tinha máquina fotográfica como tinha hoje, então eles contratavam um fotógrafo, reuniam todo mundo e faziam uma pose. E geralmente o objetivo da foto é mostrar alguma aquisição, alguma coisa que eles conquistaram nesse momento. Então, dá uma olhadinha nessa foto.
E observe que os sertanejos, né, os caboclos estão bem no meio ali. E os fazendeiros, a gente consegue ver pelo jeito de se vestir, pela feição, pela aparência facial, pela disposição, né, deles de tirar foto, de fazer pose ou não, quem é sertanejo e quem é fazendeiro. Só algumas curiosidades aqui. Essas fotos que eu vou mostrar para vocês, elas são do Museu Paranaense e foram tiradas por um sueco, o Claro Jansson. Bom, aí, como eu falei, como nós vimos na foto e como a gente comentou, os sertanejos só viam aumentar ainda mais, né, a miséria e o abandono. Então, e aí eles sentiam-se ameaçados, não tinham, se precisasse de serviço de saúde, não existia na região, não existia uma justiça que eles pudessem recorrer. E o que acabou acontecendo? Na região começou, assim, desde o final do século XIX, tinha algumas pessoas assim, que assumiam uma liderança religiosa, tá? Que eram chamados de monges. O monge, ele não é ligado a esses monges que eu tô falando para vocês, que apareceram em vários lugares do Brasil. Ele não estava ligado à igreja, não tinha a ver com a igreja católica. Mas como eles faziam alguma pregação, acabavam ajudando as pessoas, um conforto espiritual, digamos assim, então ele tinha essa função religiosa, né? Então, esse é um movimento chamado messianismo, tá? Então, tinha os monges que pregavam, ajudavam a curar, as pessoas tinham problema de saúde, ele recitava um chazinho, dava algum conselho, certo? Então, tinha por todo o Brasil, e nessa região que a gente está trabalhando, lá no interior de Santa Catarina, na região do Contestado, passaram 3 monges. Então, eu vou falar melhor. Então, eu trouxe um vídeo que vai explicar, que fala um pouquinho desse movimento do messianismo, né? Dos monges que tinham ali. E fala um pouquinho qual que é a função, o que os monges faziam e a função para essas pessoas abandonadas. Então, as pessoas não tinham o poder público para ajudar, nem nada. Eles recorriam à ajuda do monge. Então, vou colocar um pouquinho para vocês. Esse vídeo ele foi feito por uma amiga minha, a Eva. Ela pesquisou, né, bastante sobre esse assunto e produziu esse documentário que nós vamos ver agora. No sul do Brasil, no início do século XX, a narrativa popular tinha direção. Errantes, desventurados, perambulantes. João Maria d'Agostini, João Maria de Jesus, José Maria de Santo Agostinho. Ontem e hoje, quantos eremitas vagueiam sem rumo? Nessas narrativas populares, falar do outro era olhar para a própria intimidade, era reconhecer no outro a própria condição. No imaginário popular, prevalece apenas São João Maria. Todos eles expressam a pobreza enraizada nas entranhas do Brasil, o descaso de poderosos e governantes, a ameaça à ordem social, às leis e à igreja. E se a monarquia fez pouco caso de sua presença miserável, a república aniquilou os seguidores dos novos messias. Os monges, em condição humílima, tais quais seus semelhantes espalhados pelas brenhas, almejavam em vida a recompensa em morte. Não importavam os laços materiais, mas o conhecimento supremo. Da escuridão das cavernas traziam saberes sobre a existência humana, dos caminhos a persistência, do sagrado as lições de vida. Tinham a missão de pregar o evangelho, curar e salvar almas. Os problemas dos sertanejos e citadinos amenizavam com pregações, batizados e benzimentos. As orações reconfortavam as almas desesperançadas.
Aos descrentes e desdenhosos previam cenários apocalípticos. Na espiral da história, os monges despertavam admiração e desprezo, misericórdia e zombaria. Seriam eles os portadores de verdades ignoradas há séculos? Porta-vozes do direito à dignidade e à humanidade? Seus caminhos padecem de um profundo esvaziamento. Mas eles são lembrados por uma legião de devotos. Sobre seus cajados, fontes d'água viraram substâncias milagrosas. São vertentes de fé e de esperança esparramados mundo afora. Na área rural do município de Farol, no interior paranaense, as narrativas populares celebram o monge João Maria. Como de costume, ele fez da natureza seu abrigo e do olho de água redenção. A água da fonte virou lugar sagrado, lugar de memória e lugar de história, ambiente de purificação. A água se transforma em chá medicinal e o lugar em pia batismal de devotos, moradores e visitantes. Do barro primordial se descobriu a propriedade regeneradora. Barro e água, ontem e hoje, moldam a religiosidade e a fé popular. João Maria, asceta dos sertões, que clamava pela vereda dos suplicantes. Estes rendem-lhe homenagens pelas graças alcançadas. Sua voz serena e humilde deixou marcas na memória e na paisagem paranaense. Então observe que, né, como falou no vídeo, né, falou do que os monges faziam, qual a importância deles para os caboclos, né, então caboclo, sertanejo, a mesma coisa. Então ele que acolhia, né, em caso de questão de saúde, etc. Então, mas assim, foram vários monges. Em algum momento, dependendo do jeito que tem gente que acha que era uma mesma pessoa, mas não era, tá bom? Então teve o monge João Maria de Jesus, monge João Maria de Agostinho, e o terceiro, que é o monge José Maria. É esse que tá aqui na foto. Certo? O primeiro, ele tinha realmente uma função religiosa, espiritual, pregava, né, o nome de Cristo. Mas esse terceiro aqui não, ele já tinha uma função política. Então ele politizava as pessoas, ele mostrava para as pessoas, para os sertanejos, a situação em que eles viviam. Então eu trouxe para vocês um discurso do monge José Maria, para vocês terem uma ideia. Então ele dizia assim: vocês se acordem comigo para conseguir cura de suas doenças. Uma ideia, um conselho para os seus padecimentos. As autoridades não fazem nada e não querem que ninguém faça. Eles têm cobiça por terra, por gente, por amigos e por compadres. Os mandões estão trazendo gente lá de fora e dão tudo aos estrangeiros. Os gaviões estão chegando e querem os pintinhos. Tá? Então esse é um discurso atribuído, né, ao José Maria. Então, olha ali. Ele diz assim, então, dão tudo aos estrangeiros. O que ele está se referindo quando fala dão tudo aos estrangeiros? Então, lembra que a Via Férrea era de uma empresa estrangeira, né, norte-americana, a Lumber. Então, ele tem essa função política de conscientizar, de mostrar às pessoas a situação de pobreza que elas estavam e do descaso do governo. Então, ele fez os discursos dele eram para esse lado, assim. Aqui, mesmo quando os monges, né, durante a guerra, que os monges não estavam presentes, a religiosidade era muito forte entre essas pessoas que viviam ali. Então, aqui uma imagem de um momento de religiosidade. E eles chamavam, em tempos de guerra, eles chamavam, né, os sertanejos chamavam o exército deles de Exército Encantado de São Sebastião. Então, pela liderança dos monges, né, que organizavam os exércitos, e tinha esse nome, Exército Encantado de São Sebastião. Esse grupo, eles exaltavam a monarquia,
tá? Esse período que houve a guerra era o período da República. Então, lembra que até então o Brasil tinha reis, né, período da monarquia. Quando mudou para a República, o sertanejo ele passou a ver como negativo. Então, eles era um movimento também que pedia a volta da monarquia, volta dos reis. Bom, então esse pessoal, seguindo o monge José Maria, eles fundaram várias comunidades, tá? Uma dessas comunidades foi a comunidade do Quadrado Santo. Então, ali eles passaram a viver da agricultura de subsistência, ou seja, que era só para a sobrevivência das pessoas, eles não vendiam, né? E aqui, eu vou ler esse trechinho, professor. Então, daí as autoridades preocupadas com a formação dessas comunidades, tá? Então, o governo estadual e federal, eles passaram a enviar expedições militares contra a população do Quadrado Santo. Ao saberem da ação do governo, os sertanejos fugiram para a cidade de Faxinal do Irani, no Paraná. Então, resumindo, quando as autoridades perceberam essas comunidades bem organizadas, com um novo líder, né, que não era o governo federal nem estadual, eles passaram a temer isso. As autoridades também, os fazendeiros da região também começaram a denunciar isso para o governo e pedir providências, certo? Então, o governo estadual e federal começou a enviar expedições militares para acabar com essas comunidades que viviam de forma autônoma, ou seja, sem precisar do governo. Então, aqui uma das fotos das tropas, né, do exército, que estava a caminho lá da região, para atacar esse grupo, né, dos sertanejos, essa comunidade dos sertanejos. Essa foto aqui é a última foto com o coronel João Gualberto, que foi um dos comandante da primeira expedição contra essa comunidade do Quadrado Santo. Então, é a última foto com ele. Aqui, observa ali a cidade, pacata e tal, e a presença de canhões e a barraca ali dos soldados do exército. E lembrando que também nessa batalha teve o avião, uma das primeiras guerras da história que se usou avião. E aqui é uma foto, a primeira foto ali ela é bem famosa, né, dos retratos sertanejos. Inclusive o título ali diz assim, Jagunços do Contestado. Então é o título dessa foto. Então o exército veio para atacar essas pessoas, e até a foto ali. Então lembra que essas pessoas sertanejas, eles se organizaram para se defender do ataque, né, do exército, das forças armadas, né, do governo, dos descasos do governo. Então por isso que eles se organizaram, para pedir uma vida melhor de repente. Mas eles eram vistos a maioria das vezes de forma negativa, de forma então, jagunço é uma forma pejorativa de se dirigir a essas pessoas. Então, tem aqui, ali eles estão no momento de guerra, a arma deles era espadas de madeira e eles usavam táticas de guerrilha. O que é tática de guerrilha? Então, eles, como o sertanejo se conhece a mata, tá? Eles se escondiam na mata. Quando o exército passava, eles atacavam repentinamente. Então, aparecia pessoas de vários lugares atacando. Então, com essa tática de guerrilha, eles venceram várias batalhas, tá? Então, o governo federal teve que investir várias expedições para conseguir vencer os sertanejos. Também tiveram várias comunidades, né? Cada vez o exército destruía uma comunidade, eles organizavam outra comunidade e por aí foi. Então, teve várias comunidades e teve também vários líderes. Então, lembrando assim, o João Gualberto, do exército, ele morreu, e o José Maria, os dois morreram no primeiro embate. Ok? E a guerra seguiu por 4 anos. Então, tiveram também do lado dos líderes outros, do lado do sertanejo, né? Outros líderes, inclusive mulheres. Então, uma mulher que liderou bravamente o grupo dos sertanejos foi a Maria Rosa, que era uma menina de 14 anos de idade, que foi líder dessa, em algum momento, também dos contestados. Devido à diferença de armas, o grupo, né, os sertanejos, eles foram vencidos, foram derrotados e acabaram presos. Aqui tem essa foto, eles foram presos. Observe que tem ali, inclusive, crianças, idosos, mestiços, ou seja, negros, né?
Então, a maioria das pessoas, os que estão sentados ali, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Um capitão do exército, o Matos Costa, ele fez a seguinte declaração sobre os sertanejos. O que ele disse? Os jagunços, né, lembrando que é assim que ele chamava essas pessoas, né, queixam-se que os coronéis e outros chefes políticos lhe tomaram as terras que habitavam e agora lhes impede de recorrer às terras devolutas do governo, por se terem também delas se apossado. Pessoas conhecidas e quem tem facilidade de obter dos governos grandes territórios nos 2 estados. Bom, então a fala do Matos Costa também tem essa versão, né, de que eles reclamavam as terras, né, que foram retiradas deles. Bom, essa foto é da ocasião que o Adeodato, lembra o Adeodato, aquele da história do meu pai e tal? Esse da foto, aqui é o momento que ele foi preso, tá? Ele foi condenado a 23 anos de prisão e ele faz um versinho ali meio sarcástico em que ele fala que ele ajudou a salvar o mundo das pessoas pobres e doentes e tal. E daí no final ele fala que pobre só merece sepultura. Então, ou seja, também aqui dá a entender por essa fala dele que o motivo era defender os pobres, né? Bom, quando capturaram o Adeodato, Paraná e Santa Catarina entraram num acordo de limites, né? Então delimitou-se qual parte do território seria para o Paraná e qual parte seria para Santa Catarina. Parece que Santa Catarina ficou meio favorecida aí, levando um território um pouco maior, tá? Mas importante frisar que a guerra não foi entre Paraná e Santa Catarina. A guerra foi contra o poder, né, central, contra a população que estava ali, que se rebelou contra o abandono do governo. A Lamber continuou na região por muitos anos, tá? Muitos anos. E a população local, os envolvidos, né, os chamados jagunços, passaram por muitos anos também sendo perseguidos, né? As pessoas na região, elas esqueceram dessa história, não se contava nem na escola, nem entre as pessoas. Se alguém participou da família, aquilo não era dito. Assim, até hoje a região é bem pobre, tá? Eles reclamam lá da questão dos recursos do governo. Então, até hoje, tem um historiador que acha que talvez seja pela questão da guerra mesmo, por eles terem se levantado contra a situação do governo, tá bom? Aqui a linha férrea ali na região. E eu vou trazer para vocês um trecho do documentário do professor Nilson César Fraga, que estuda há muitos anos a questão do contestado, certo? E depois ele voltou para a região e incentivou as pessoas a terem orgulho do que elas fizerem, terem orgulho do que é ser caboclo, de relembrar essas histórias em festas, de diversas formas, certo? Então, hoje no vídeo vai mostrar essa região que está ali, esse trabalho do professor Nilson e o que elas pensam, atualmente o pessoal da região, daquela cidadezinha da região, o que eles pensam sobre o que é ser caboclo. Então, eles têm certeza que não é jagunço, que não é ser bandido, tá? É o caboclo, o homem da roça, o homem do campo. Atenção, caboclos, sertanejos da região do contestado. O monge José Maria convoca todos para a Guerra Santa. As tropas do governo estão chegando. Os peludos, vamos para a luta. A guerra está começando. Olha, eu me sinto bem contente, né? Saber que estão resgatando essa história, né? Mostrando que o povo caboclo não é um criminoso, não é povo criminoso, e sim um povo batalhador, né? Que lutou pela sua terra. E eu fico feliz por resgatarem essa história. O caboclo tinha medo de dizer eu sou caboclo, sou descendente de caboclo, por causa, né, da rejeição que tinha. Mas agora não. Agora tem gente que bate no peito e diz eu sou caboclo, eu sou caboclo.
Ser caboclo é uma vida sofrida, sempre foi, né? Mas é divertida. O caboclo é aquele que levanta de madrugada, que vai tirar o leite, que vai tratar dos porcos, que vai tratar das galinhas e que vive uma vida de sertanejo, né? Eu venho de um costume assim de receber bem. Sempre foi assim, a gente foi ensinado assim, né? Que quem chega na casa da gente, a gente tem que, pela obrigação de tratar bem, né? Foi um ensinamento que a gente recebeu. A melhor coisa que pode existir é ser caboclo. Ter orgulho de ser caboclo, morar no mato, viver no meio do mato, da água que nasce ali, tomar água na fonte. Ver o mato, cuidar do mato. A melhor coisa do caboclo é isso aqui, ele vê a natureza, conviver com a natureza no dia a dia. O caboclo é que meu pai era caboclo, ele morava no mato, meu pai trabalhava, pra você ter uma ideia, meu pai fazia laço de couro, laço de cedenho. Cedenho é o pelo do cavalo, né? Do rabo. E tirava arco de barrica. Então, naquela época, existia a grande produção aqui da região, era a erva mate que era exportada. Então, era em barrica. E para fazer as barricas, era usado um arco de madeira, timbó. E meu pai tirava aquele arco. Então ele trabalhava no mato, era um caboclo, né? Trabalhava no mato, fazia de laço, fazia de tudo. Então eles nunca estiveram isolados no sertão, como alguns diziam. Eles produziam parte da riqueza nacional a partir de uma relação muito íntima com a natureza que também vem dos ensinamentos dos monges, não é? Proteger as águas, proteger os animais e proteger a si próprio. É um código de ética muito grande. Para nós, o caboclo era o verdadeiro bandido, né? Mas depois que a gente cresceu, começou a tomar conhecimento da história, que a gente foi descobrir quem era o verdadeiro jagunço, né? Que eram os homens da ferrovia, os homens da alambre que eram trazidos dos Estados Unidos para o Brasil, faziam segurança da empresa americana e aqueles eram os verdadeiros jagunços. E para nós, contados antigamente, era a história de que o caboclo era o verdadeiro bandido e não era, né? O caboclo é aquele que sofreu. Aquele que tinha suas terras e que estava perdendo. E o jagunço era aquele que trabalhava para os fazendeiros, para aquela firma que veio fazer a estrada de ferro, né? Então eles contratavam os jagunços, às vezes até caboclos. Eram caboclos, mas eram contratados para tirar o colono da sua terra. Então hoje a gente sabe definir quem é quem, né? E antes a gente não sabia, na verdade. Às vezes dizia, eu sou jagunço, mas eu nem era nada, era caboclo, né? Bom, então é isso, né? Parabéns pelo professor Nilson, por esse excelente trabalho. De engrandecer, né, a cultura local, a identidade das pessoas, né, desse lugar e mostrar para eles que eles podem resgatar essa história, que eles devem ter orgulho, né, disso. E, então, crianças, por hoje é só. Até a próxima aula.